Sejam todos muito bem-vindos à leitura desse livro incrível, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, com o Dr. Joe Dispenza. E se você está gostando de ouvir esse livro, curte, compartilha, coloca seu comentário aqui abaixo a respeito do que você está aprendendo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e simbora a continuação desse livro maravilhoso. A epigenética sugere que podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Nossos genes são tão mutáveis quanto o nosso cérebro. As pesquisas genéticas mais recentes mostram que diferentes genes são ativados em diferentes momentos. Estão sempre em fluxo e sendo influenciados. Existem genes dependentes de experiência que são ativados quando há crescimento, cura ou aprendizado. E existem genes dependentes do estado comportamental que são influenciados durante estresse, excitação emocional ou sonhos. Uma das áreas de pesquisa mais ativada atualmente é a epigenética, literalmente acima da genética. O estudo de como o ambiente controla a atividade dos genes. A epigenética vai de encontro ao modelo genético convencional que estabeleceu que o DNA controla toda a vida e que toda a expressão genética se dá no interior da célula. Esse antigo atendimento condenou-nos a um futuro previsível, no qual nosso destino caía presa de nossa herança genética e toda a vida celular era predeterminada como um fantasma na máquina automático. De fato, as alterações epigenéticas na expressão do DNA podem ser passadas para as futuras gerações. Mas como são repassadas se o código de DNA permanece o mesmo? Embora uma explicação científica esteja além do escopo deste livro, podemos usar uma analogia. Vamos comparar uma sequência genética a um projeto técnico. Imagine que você comece a planta para uma casa e escaneie no computador. Depois, usando o Photoshop, poderia alterar a sua aparência na tela, mudando uma série de características sem mudar a planta. Por exemplo, poderia mudar a expressão de variáveis como cor, tamanho, escala, dimensões, materiais e etc. Milhares de pessoas representando variáveis ambientais poderiam gerar imagens diferentes, mas todas seriam expressões da mesma planta. A epigenética nos dá o poder de pensar sobre as mudanças em maior profundidade. O paradigma epigenético nos dá livre-arbítrio para ativar nossa atividade genética e modificar nosso destino genético. Para fins de exemplo e simplificação, quando eu falar em ativar um gene, expressando-o de diferentes maneiras, vou me referir a ligar, entre aspas. Na realidade, os genes não ligam ou desligam. Eles são ativados por sinais químicos e se expressam de modos específicos, fabricando várias proteínas. Ao simplesmente mudar nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentos, por exemplo, fazendo escolhas para um estilo de vida mais saudável em termos de nutrição e nível de estresse. Enviamos novos sinais a nossas células e elas expressam novas proteínas sem alterar o projeto genético. Assim, embora o código de DNA continue o mesmo, quando uma célula é ativada de uma nova forma por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene. Podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. A perpetuação de velhos estados de ser nos configura para um destino genético indesejado. Certas áreas do cérebro têm conexões mais rígidas, enquanto outras são mais plásticas, possíveis de mudanças por aprendizado e experiência. Acredito que os genes tenham as mesmas características.
Certas partes de nossa genética são ligadas mais facilmente, enquanto outras sequências genéticas são, de certa forma, mais rígidas, o que significa que são mais difíceis de ativar, pois estão presentes há mais tempo em nossa história genética. Ao menos é isso que a ciência afirma atualmente. Os sinais químicos redundantes que discutimos continuam apertando os botões genéticos que, por fim, provocam a ativação de certas doenças. Emoções estressantes como você aprenderá de fato puxam um gatilho genético, desregulando as células. Desregulação refere-se à debilitação de um mecanismo fisiológico regulatório e criando doenças. Quando pensamentos e sentimentos do mesmo modo durante grande parte da vida e memorizamos estados de ser familiares, nosso estado químico interno segue ativando os mesmos genes, o que significa que continuamos fabricando as mesmas proteínas. Quando pensamos e sentimos do mesmo modo durante grande parte da vida e memorizamos estados de ser familiares, nosso estado químico interno segue ativando os mesmos genes, o que significa que continuamos fabricando as mesmas proteínas. Mas o corpo não consegue se adaptar a essas exigências repetidas e começa a colapsar. Se fazemos isso por 10 ou 20 anos, os genes começam a se desgastar e passar a fabricar proteínas mais baratas. Pense no que acontece quando envelhecemos. Nossa pele enruga porque seu colágeno e sua elastina passam a ser feitos de proteínas mais baratas. O que acontece com nossos músculos? Eles se atrofiam. Bem, nenhuma surpresa nisso. Actina e miocina também são proteínas. Eis aqui uma analogia. Quando uma peça metálica de seu carro é fabricada, é produzida em uma matriz ou molde. Cada vez que a matriz ou molde é usada, é submetida a certas forças, incluindo calor e atrito, que começam a desgastá-lo. Como você pode imaginar, as peças automotivas são manufaturadas com tolerância muito estrita, referente à variação permitida nas dimensões da peça. Com o tempo, essa matriz ou molde se desgasta a ponto de produzir peças que não se ajustam adequadamente a outras peças. Isso é semelhante ao que acontece com o corpo. Como resultado do estresse ou do hábito de ser repetida e consistentemente furioso, receoso, triste, etc., o DNA que os peptídeos usam para fabricar proteínas começam a funcionar mal. É o impacto genético se permanecemos em condições familiares rotineiras, criando as mesmas reações emocionais, ao fazer as mesmas coisas, pensar os mesmos pensamentos, ver as mesmas pessoas memorizar nossa vida em um padrão previsível. Estamos presos a caminho de um destino genético indesejado. Estamos presos nos mesmos padrões das gerações antes de nós que confrontaram situações iguais ou semelhantes. E se estamos apenas revivendo nossas memórias emocionais, estamos a caminho de um fim previsível. Nosso corpo começará a criar as mesmas condições genéticas que as gerações anteriores encararam. Assim, o corpo permanecerá o mesmo enquanto nos sentimos da mesma forma, dia após dia. E se a ciência diz que é o ambiente que sinaliza os genes envolvidos na evolução, como fica se o nosso ambiente jamais muda? E se memorizamos as mesmas condições do mundo externo e vivemos conforme os mesmos pensamentos, comportamentos e sentimentos? E se tudo em nossa vida permanece igual? Você acabou de aprender que o ambiente externo sinaliza os genes quimicamente por meio das emoções e de uma experiência. Assim,
Se as experiências em sua vida não mudam, os sinais químicos transmitidos a seus genes não mudam. Nenhuma informação nova do mundo exterior chega às suas células. O modelo quântico assegura que podemos sinalizar o corpo emocionalmente e começar a alterar a cadeia de eventos genéticos sem primeiro ter qualquer experiência física real correlacionada a essa emoção. Não precisamos ganhar a corrida, a loteria ou a promoção antes de experimentar a emoção desse evento. Lembre-se, podemos criar uma emoção apenas com o pensamento. Podemos experimentar alegria ou gratidão antes do ambiente, a tal ponto que o corpo começa a acreditar que ele já está no evento. Como resultado, podemos sinalizar nossos genes para fabricarem novas proteínas a fim de mudar nosso corpo antes do atual ambiente. Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis? Aqui está um exemplo de como podemos sinalizar novos genes de novas maneiras quando começamos a adotar emocionalmente um evento no futuro antes de ele se manifestar. No Japão, conduziram um estudo para descobrir que efeito o estado mental de uma pessoa poderia ter em doenças. Os sujeitos eram 2 grupos de pacientes com diabetes tipo 2, todos dependentes de insulina. Tenha em mente que a maioria dos diabéticos é medicado com insulina para remover o açúcar, glicose, da corrente sanguínea e depositá-lo nas células, onde podem ser usadas como energia. Na época do estudo, as pessoas envolvidas estavam sendo tratadas com pílulas ou injeções de insulina para ajudar a controlar os elevados níveis de açúcar no sangue. Cada grupo teve seu nível de açúcar no sangue testado em jejum para se estabelecer os parâmetros. A seguir, um conjunto de sujeitos assistiu a um programa cômico durante 1 hora, enquanto o grupo de controle assistiu a uma palestra tediosa. Os sujeitos do teste, então, fizeram uma refeição deliciosa e depois seus níveis de glicose no sangue foram verificados novamente. Houve uma discrepância significativa entre os sujeitos que assistiram ao programa cômico e os que ouviram a palestra monótona. Em média, o nível de açúcar no sangue dos que assistiram à palestra monótona subiu para 123 mg, alto o bastante para necessitarem de insulina para se manterem fora da zona de perigo. No grupo alegre, que tinha rido por 1 hora, os níveis de açúcar no sangue após o jantar subiram à metade daquele valor, ligeiramente fora da faixa normal. De início, os pesquisadores que conduziram o experimento pensaram que os sujeitos descontraídos tinham diminuído seus níveis de açúcar pela contração dos músculos abdominais e do diafragma enquanto riam. O raciocínio foi que, quando se contrai um músculo, usa energia, e a energia circulante é a glicose. Mas a pesquisa foi além. Examinaram as sequências genéticas dos indivíduos joviais e descobriram que esses diabéticos haviam alterado 23 expressões genéticas diferentes simplesmente por rirem ao ver a comédia. O estado mental elevado aparentemente estimulou seu cérebro a enviar novos sinais para as células, que ligaram às variações genéticas, permitindo que seus corpos naturalmente começassem a regular os genes responsáveis pelo processamento do açúcar no sangue. O estudo mostrou claramente que nossas emoções podem ligar alguma sequência genética e desligar outras. Ao simplesmente sinalizar o corpo com uma nova emoção, os sujeitos sorridentes alteraram sua química interna para mudar a expressão de seus genes. Mudando seu corpo. Por que mover um dedo? Podemos acreditar que temos condições de alterar nosso cérebro pela força do pensamento, mas que efeitos isso terá em nossos corpos, se é que terá algum? Mediante o simples processo de ensinar mentalmente uma atividade,
podemos obter grandes benefícios sem mover um dedo. Aqui está um exemplo de como isso literalmente aconteceu. Conforme descrito em um artigo publicado no jornal Neurophysiology de 1992, sujeitos foram divididos em 3 grupos. Pediu-se ao primeiro grupo para se exercitar contraindo e relaxando um dedo da mão esquerda durante 5 sessões de treinamento de 1 hora por semana, por 4 semanas. Um segundo grupo ensaiou mentalmente os mesmos exercícios, com a mesma frequência, sem ativar quaisquer músculo do dedo fisicamente. As pessoas do grupo de controle não exercitaram o dedo, tampouco a mente. No final do estudo, os cientistas compararam os achados. O primeiro conjunto de participantes teve a força do dedo testada contra o grupo de controle. Moleza, certo? O grupo que efetivamente fez os exercícios exigiu uma força 30% maior no dedo do que o grupo de controle. Todos sabemos que, se colocarmos uma carga em um músculo repetidamente, aumentaremos a força de tal músculo. O que provavelmente não anteciparíamos é que o grupo que ensaiou mentalmente os exercícios demonstrou um aumento de 22% na força muscular. A mente, portanto, gerou um efeito físico quantificável no corpo. Em outras palavras, o corpo mudou sem ter uma experiência física real. Assim como as pesquisas com sujeitos que ensaiaram mentalmente os exercícios com os dedos e outros que imaginaram tocar escalas no piano, experimentos compararam a experiência prática versus o ensaio mental de indivíduos fazendo rosca bíceps. O resultado foram os mesmos. Fosse executando as roscas bíceps, fisicamente ou ensaiando mentalmente a atividade, todos os participantes aumentaram a força do bíceps. Os praticantes mentais, no entanto, demonstraram alterações fisiológicas sem jamais ter a experiência física. Quando o corpo muda fisicamente, biologicamente, apenas pela força do pensamento ou do esforço mental para parecer que uma experiência ocorreu, então, da perspectiva quântica, isso oferece evidência de que o evento já aconteceu em nossa realidade. Se o cérebro atualiza seu hardware para parecer que a experiência ocorreu fisicamente, se o corpo é alterado genética ou biologicamente, dando provas de que isso ocorreu, e se ambos ficam diferentes sem fazermos nada nas 3 dimensões, então o evento ocorreu no mundo quântico da consciência e no mundo da realidade física. Quando você ensaia cuidadosamente uma realidade futura, até seu cérebro mudar fisicamente para parecer que teve a experiência, e quando você adota emocionalmente uma nova intenção, tantas vezes que seu corpo é alterado para refletir que ele teve a experiência, espera aí, pois é nesse momento que o evento encontra você. E ele chegará de maneira que você menos espera, o que não deixa dúvida de que provém de seu relacionamento com uma consciência maior, de modo que o inspira a fazer isso mais e mais vezes. Vamos agora para um breve resumo dessas páginas lidas. Nessa parte, o autor introduz a ideia de que não somos vítimas dos nossos genes. Em vez disso, ele apresenta a epigenética como uma ciência que mostra que os genes podem ser ativados ou desativados conforme os sinais que o corpo recebe. Não é o DNA que determina totalmente o destino. É a forma como você vive, pensa e sente que liga ou desliga os genes. Como isso funciona segundo o livro? O corpo responde constantemente ao ambiente externo e interno. Pensamentos e emoções não são neutros, eles geram sinais químicos no organismo.
Esses sinais podem ativar genes de saúde, regeneração e equilíbrio, ou ativar genes ligados a estresse, doença e sobrevivência. Ou seja, o que você sente todos os dias vira um comando biológico. O ponto central desse capítulo dispensa reforça que, se você vive preso em emoções como medo, ansiedade ou culpa, seu corpo entra em modo sobrevivência. E isso reforça padrões antigos, inclusive no nível genético. Mas, quando você muda seu estado emocional, exemplo, gratidão, presença, confiança, você começa a enviar novos sinais ao corpo, e isso pode literalmente reprogramar a expressão dos genes. A epigenética, dentro da visão do livro, sugere que o futuro biológico não é fixo, ele é moldado continuamente pelo seu estado interno. Portanto, mudar pensamentos e emoções de forma consistente cria um novo ambiente interno que favorece novos resultados na vida e no corpo. É como se o corpo estivesse sempre perguntando: com base no que você está sentindo agora, quais genes eu ativo? E você responde isso todos os dias. Um ponto importante para manter você bem alinhada: a epigenética é uma ciência real. Ela mostra que os fatores como ambiente, alimentação e estresse influenciam a expressão genética. Mas o livro amplia isso para uma visão mais integrativa: mente, mais emoção, mais energia, que vai além do consenso científico tradicional. Você não herda apenas um destino, você participa da construção dele. Seu estado emocional é um dos principais interruptores biológicos. Mudar internamente é começar a mudar biologicamente. E se você gostou dessa leitura, curte, compartilha, coloca seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu aguardo você aqui no próximo capítulo. Até mais!